Muito bem, nós vamos fazer uma sinopse, um resumo da terceira aula da matéria de administração da igreja. Na última aula estávamos falando sobre a questão da administração financeira da igreja e paramos no item contabilidade, né? Contabilidade é uma coisa indispensável no trabalho de administração da igreja, né? Todas as transações devem ser anotadas, devem ser registradas. Mas eu vou colocar aqui o PowerPoint para os irmãos poderem acompanhar. Isso. Contabilidade. Contabilidade é uma parte crucial, né, da administração ou da gestão financeira. Envolve o registro, análise, o relato de transações financeiras das congregações. Todas as entradas, todas as saídas, muito bem registradas na contabilidade. Então, precisamos registrar fielmente todas as transações, contar e pagar as contas, né? Contas a pagar, contas a receber, tudo isso deve ficar a cargo da tesouraria, da contabilidade da igreja, né? Orçamento e planejamento também são responsabilidades da gestão financeira e os relatórios financeiros. A igreja precisa fazer o registro e depois de finalizar todos os registros, emitir relatórios divulgados, né? Esse trabalho da contabilidade deve ser feito de acordo com a conformidade fiscal. Então, cada país, né, tem a sua conformidade fiscal, a contabilidade deve ser feita de acordo com esses critérios. Também é de bom alvitre sempre ter a comissão de exame de contas na igreja, que fará uma auditoria, uma revisão de toda a contabilidade da igreja, verificando os lançamentos e os documentos que comprovam esses lançamentos, verificando os extratos bancários, se batem com a contabilidade, tudo deve ser fiscalizado. E depois, então, uma vez que está tudo em ordem, o comissão de exame de contas deve assinar lá um, um comunicado, né, que eles trabalharam e revisaram tudo, e tudo está em absoluta normalidade. Aí, uma vez eles emitindo esse certificado, né, de exame de contas, então a igreja saberá que alguém examinou os livros e que está tudo certo na contabilidade, né? Esse trabalho precisa ser feito com transparência e responsabilidade. Relatórios financeiros mostram a saúde e o desempenho financeiro da igreja em um período específico, né? Os relatórios geralmente são trimestrais, semestrais, anuais, né? É um pouco difícil preparar relatórios todos os meses e apresentá-los, mas não deve-se passar muito tempo sem dar relatórios que passaram pelo Conselho Fiscal antes de serem divulgados, né? Muito bem, os relatórios financeiros da igreja, tem vários tipos de relatório. Vai ter um relatório que é de balanço patrimonial, né? Esse relatório, ele mostra o valor dos ativos, passivos, patrimônio líquido, né? É aquele é, balanço anual que o contador faz, tá? Também podemos ter um relatório de demonstração de resultados, né? Vai mostrar aí quais foram os resultados financeiros da igreja. Relatório de fluxo de caixa,
relatório de orçamento versus realizado, ou seja, no começo do ano nós planejamos fazer isso, mas na verdade o que fizemos foi esse outro aqui, para mostrar, comparar as duas coisas, né? Relatórios de contribuições, né? Pode fazer até um gráfico, quanto entrou de dízimos e ofertas, quanto entrou para missões, quanto entrou para construção, ofertas alçadas, né? Fazer um termômetro, fazer um gráfico, comparar com o ano anterior, né? E também explicações em relação aos relatórios, né? Muito bem, a coleta dos dízimos e ofertas são aspectos fundamentais da administração financeira, tanto a coleta como a gestão. Então, algumas práticas importantes, né? Uma delas é a coleta durante os serviços religiosos, né? Então, as igrejas coletam dízimos e ofertas durante seus cultos, né? Onde os crentes contribuem voluntariamente com as suas ofertas, seus dízimos, né? Isso pode ser feito através do envelope de dízimos e ofertas, né? Colocados no gasofilácio ou colocados nas salvas quando os diáconos vêm em direção ao povo para arrecadar as suas ofertas. Falamos da importância do envelope, é muito importante, é segurança para quem dá e para quem recebe. O envelope deve conter a finalidade da oferta, o valor e o nome do doador. Hoje em dia também pode-se disponibilizar para as pessoas as doações eletrônicas, né? Pode ser feito através do Pix, né? Ou transferência bancária, ou até mesmo máquina de cartão de crédito e débito. E a igreja deve ter todas essas possibilidades, né? Deve-se colocar lá o QR Code no telão, ou no quadro de aviso, ou nos bancos da igreja. A pessoa poderá dar a sua oferta escaneando o QR Code e mandando a sua doação, né? Também devemos registrar todas as doações. A igreja, se não tiver nenhum computador, um sistema eletrônico para anotar tudo que entra, tudo que sai, ela deve ter um livro de contas correntes e ali tudo que entra e tudo que sai deve ser anotado naquele livro. E tudo que sai deve ter um comprovante que seja apresentado pela saída dos recursos, né? Também o trabalho dessa dízimos e ofertas, o contador ou tesoureiro deve manter a confidencialidade, ou seja, nós não podemos deixar que todos possam saber quanto um determinado irmão está contribuindo, tá? Essa é uma questão de confidencialidade, né? A igreja deve ser transparente, deve prestar contas, deve dar relatórios financeiros, deve fazer uma gestão financeira responsável. Deve agradecer também aos doadores. Algumas sugestões práticas para ajudar a igreja a evitar problemas. A primeira, eu já falei, que é o uso do envelope, né? Ele é muito importante, tá? Deve ter, como eu disse, três coisas: o nome do contribuinte, o destino da contribuição e o valor, tá? Assim que essas ofertas forem arrecadadas, né, elas devem ser contadas. E uma coisa a evitar é que apenas uma pessoa pegue a oferta, entre numa sala para contar a oferta. Isso é muito negativo, né? Na hora de contar a oferta, os diáconos que a levantaram devem se dirigir juntos com o tesoureiro e até mesmo o vice-tesoureiro, sentarem numa mesa e então conferirem os valores que foram colocados dentro dos envelopes, se estão corretos, né? Depois fazer uma contagem, lançar as ofertas no livro de contas correntes e esse valor deve ser deixado nas mãos do tesoureiro que vai encaminhar e depositar na conta da igreja.
O ideal é que toda igreja tenha uma conta. Às vezes, por algum tempo, o trabalho acontece, né, sem ter um registro formal, sem ter um CNPJ, sem ter a possibilidade de ter uma conta em nome da igreja. Mas se não houver uma conta em nome da igreja, então que se abra uma conta em nome do tesoureiro, uma conta pela qual se movimentará apenas, unicamente apenas o dinheiro da igreja. Então, o dinheiro do tesoureiro não entra nessa conta, é só o dinheiro da igreja. Então, é uma conta destinada ao uso exclusivo da igreja. Aí isso pode ser feito, né? O tesoureiro ele é responsável pelo dinheiro, o dinheiro vai ficar guardado, né, na conta da igreja. Não recomendo que a igreja guarde recursos em papel moeda, em cash, né? Por quê? Porque é perigoso. O tesoureiro guarda o dinheiro na casa dele, de repente a casa dele é, é assaltada ou acontece uma invasão, pessoas roubam dinheiro, alguém da família dele que ele não sabe quem, mas vai lá, pega o dinheiro da igreja e um problema muito sério é criado. Então, o tesoureiro não é o dono do dinheiro da igreja. Ele deve administrar segundo o orçamento que foi proposto pela diretoria e aprovado pela Assembleia. Então, ele não deve guardar dinheiro debaixo do colchão, de forma nenhuma. Dinheiro da igreja para estar numa conta de uso exclusivo da igreja. Né? Evite que uma pessoa sozinha conte as ofertas. Por quê? Isso sempre gera desconfiança na mente do povo. Então, quando eles veem que várias pessoas vão lá, fazem a contagem, e a igreja dá um relatório, então as pessoas vão confiar plenamente no trabalho que a igreja faz. E assim terminamos essa primeira parte, né, que era a parte de finanças, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui um outro PowerPoint para a gente dar sequência. Muito bem. Hoje nós estaremos falando sobre gestão de recursos humanos e gestão de voluntários, né? Então, uma das coisas que está em nossas mãos para administrar, que é tão importante quanto o dinheiro, ou mais, né? Até mais, são as pessoas, né? Para Deus, as pessoas são o recurso mais importante do universo. E nós precisamos aprender a lidar com os recursos humanos. Gerenciar voluntários em uma igreja requer uma abordagem sensível e atenta às necessidades e motivações individuais. Então, ao implementar práticas de gestão de recursos humanos para voluntários, a igreja pode criar um ambiente acolhedor e motivador, que incentive o engajamento e o serviço dedicado, promovendo assim uma comunidade vibrante e unida. Muito bem, algumas diretrizes para a gestão de voluntários. Eu vejo pastores reclamando que não tem líderes na sua igreja, que não tem pessoas capacitadas, que não tem obreiros, mas é que muitas vezes eles não estão atentos para essas diretrizes. Se nós lançarmos um recrutamento, vendo quem tem desejo de trabalhar na igreja, nós vamos encontrar pessoas. Sempre há. Poucas ou muitas haverão que desejarão trabalhar. Essas pessoas precisam ser selecionadas, precisam ser submetidas a um treinamento, ao engajamento, que é o envolvimento, né? Não adianta você ter muita gente na igreja que fez cursos,
mas que não estão engajados no trabalho. Então, o palestrante vem, pode dar um excelente curso, mas cabe à igreja, à liderança, engajar essas pessoas, envolver essas pessoas no ministério. E também desenvolver essas pessoas, né? Dar um incentivo, um treinamento para que haja um desenvolvimento constante. Temos que aprender também, lidando com voluntários, a gerir conflitos, né? Voluntários, eles são movidos, muitas vezes, por motivações erradas. E, muitas vezes, eles se rebelam contra os seus líderes, contra outros voluntários, né? E nós precisaremos gerir esses conflitos com sabedoria, com paciência, né? Para que eles se mantenham unidos e cooperando uns com os outros, né? Precisamos também cuidar, dar cuidados pastorais aos voluntários, avaliar o trabalho. E a ideia aqui não é culpar ninguém, crucificar ou apedrejar ninguém, mas descobrir se não estamos sendo se não estamos tendo sucesso, se não estamos alcançando os nossos objetivos, o que é que está acontecendo? O que precisamos corrigir? E dar reconhecimento. Voluntários trabalham de graça. Eles não ganham nada em dinheiro, mas eles precisam ser reconhecidos. E há várias maneiras de fazê-lo. Uma pequena lembrança, né? Uma moção, um diploma, né? Uma placa, ou simplesmente o reconhecimento público dessas pessoas, tá? Muito bem, precisamos trabalhar também no treinamento e capacitação de líderes. Um pastor sozinho, uma andorinha sozinha, diz o ditado, não faz verão. E isso é verdade. Nós precisamos de treinar líderes para a igreja. O treinamento e a capacitação de líderes voluntários são essenciais para garantir que a equipe da igreja esteja preparada e equipada para cumprir a missão e servir de um modo eficaz a sua comunidade. Então, nós precisamos de treinar pessoas. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Queremos ter líderes sem treiná-los. E isso parece um absurdo, né? Uma incoerência. Treinamento e capacitação de líderes. Algumas práticas importantes. Primeiro, devemos identificar as necessidades de treinamento da igreja. Aonde estamos precisando de gente treinada? Aonde estamos falhando? Aonde somos fracos? E então, partir daí, dar cursos de capacitação e treinamento nessas áreas, tá? Desenvolver programas de treinamento. Como é que podemos treinar as pessoas? Nós vamos treinar as pessoas reunindo com elas uma vez por noite, durante a semana, para dar um treinamento. Nós vamos fazer isso paralelo à escola dominical. Como é que vamos fazer? Então, preciso desenvolver um programa de treinamento. Será discipulado um a um? Será nos grupos pequenos ou vamos ter um grupo de treinamento? Enfim, que formato vamos usar para treinar as pessoas? Ah, vai ser um curso online, né? Vai ser um curso uma vez por semana durante 2 meses? Vai ser um final de semana, um intensivão? Como é que vamos fazer, né? E incorporar também elementos teológicos e espirituais, né, no treinamento, de modo que as pessoas aprendam a fazer as coisas, mas de acordo, ministrar de acordo com os valores e princípios da igreja. Dentro das práticas importantes, precisamos promover o desenvolvimento de habilidades. Ter na igreja pessoas que têm habilidade na música, habilidades no ensino, habilidades no evangelismo, habilidades na liderança, na administração e etc. Precisamos facilitar a partilha de experiência entre, né, os líderes da igreja. Então, dar oportunidades, reuniões,
Podemos fazer até uma reunião de obreiros uma vez por mês, chegar antes da escola dominical, tomar um café, ter uma meditação, orarem juntos, né? E também avaliar o treinamento e compartilhar experiências que tivemos juntos. Tudo bem. Fomentar numa igreja a cultura de aprendizado contínuo, né? Não deixar que as pessoas se acomodem àquilo que já sabem, mas desafiá-las a continuar aprendendo e crescendo na obra de Deus. Seminários e workshops. Se queremos treinar as pessoas, nós teremos que organizar seminários e oficinas. Então, essas coisas na igreja podem ser ferramentas poderosas para o crescimento espiritual, o desenvolvimento pessoal e o fortalecimento de todo o grupo. Então, por exemplo, você percebe que na igreja há uma necessidade de professores de escola dominical. Vamos fazer um seminário, um curso sobre esse assunto. Há problemas entre os casais. Muitos casais estão à beira de uma separação. Vamos fazer um seminário sobre família, né? E assim por diante, tá? Como planejar e organizar seminários e workshops? Então, identifique temas que sejam relevantes. Finanças, relacionamento conjugal, né? Desafios para o jovem, adolescente, né? E outros temas que sejam relevantes para o povo da igreja. Cada igreja tem o seu povo, o seu contexto, né? Convide palestrantes qualificados, né? Não faça uma coisa diferente, não use o pessoal da casa. Chame alguém de fora, alguém que tenha alguma qualificação e experiência para aquilo que vai ministrar. Defina objetivos claros desse seminário. Não é só passar mais um curso, mas é treinar pessoas com o propósito de engajamento na obra de Deus, tá? Planeje o formato do evento. Como será? Será em grupos pequenos? Será num grande grupo? Será online? Será presencial? Será num retiro, no final de semana, uma vez por mês? Qual o formato? E promova, então, o evento. Ofereça recursos auxiliares. Às vezes, no treinamento, você tem que dar para os participantes, né, uma apostila, um livro, né, e outros recursos auxiliares para que, além do treinamento, eles tenham esses recursos em mãos para colocar em prática. Crie uma atmosfera acolhedora. Todos são bem-vindos ao treinamento. Encoraje a participação ativa de todos e avalie o evento, né? Então, são algumas dicas que devemos seguir para planejar eventos na igreja, né? Supervisão dos diferentes ministérios. A supervisão dos ministérios garante alinhamento com a visão da igreja e oferece suporte para que líderes e voluntários cumpram bem o seu papel. Então, os ministérios existem na igreja. Tem igrejas que se chamam de departamentos, né? Mas eu acho que o ministério fica melhor porque igreja não é loja, loja de departamentos. Ela é uma entidade viva, né, formada por pessoas transformadas pelo novo nascimento, e ela tem, então, ministérios, ela ministra as pessoas, né? Então, estabeleça estruturas claras nos ministérios, nomeie líderes de ministérios qualificados. Não coloque uma pessoa para fazer aquilo que ela não está qualificada, que ela não conhece, que não sabe o que que é. É um dos grandes erros que cometemos nas igrejas, né? Fazemos uma assembleia, então estabelecemos quem serão os líderes nos ministérios da igreja. E acabamos elegendo pessoas não qualificadas, né? Pessoas que são boas, mas que não estão qualificadas, não são as melhores pessoas para aquele ministério. Mas lá estão, né? Sem saber o que fazer. Ofereça, então, orientação e apoio a todos, né? Os líderes de ministério precisam de orientação e apoio, e recursos materiais e humanos até. Na verdade, não crie um ministério se você não tem uma equipe.
Para criar um ministério, tem que ter um líder, quatro pessoas na equipe. Se não tiver, não crie. Por quê? Se tiver menos que isso, esse grupo pode cair em estagnação e depois esse ministério foi criado para fechar o ministério, para acabar com ele, é ruim. Para o pastor absorver sozinho aquilo ali também é ruim. Então, faça isso. Quando for criar um ministério, que haja um líder, pelo menos quatro colaboradores. Senão, não dá para fazer o ministério. Tá? Estabeleça metas e avalie o progresso dos ministérios da igreja. Tá? Promova colaboração e cooperação. Os ministérios não devem é, disputar entre si, eles não devem competir entre si, mas devem ser colaboradores e cooperadores uns com os outros. Né? Por exemplo, lá vai ter um trabalho com casais. De repente, naquele dia, os jovens poderão cuidar das crianças. Então, um ministério, às vezes, ajudando outro ministério. Né? Realize reuniões regulares com esses líderes, né? E os líderes devem reunir-se também com os seus liderados nos ministérios. Monitore e avalie o impacto do ministério na igreja. Se o ministério está impactando, está alcançando os propósitos, está sendo desafiado, trazendo desafios, né? Esteja aberto ao feedback. Muitas vezes, ouvindo as pessoas, tendo uma ideia do que está acontecendo, né? Tendo um retorno, né? A gente entende melhor o que está errado e o que precisa melhorar. Celebre e reconheça as realizações, né? O ministério cresceu, o ministério se organizou, realizou uma grande obra. Reconheça os líderes. Muito bem, coordenação de eventos ou programas, né? A coordenação de eventos e programas na igreja desempenha um papel importante em criar oportunidades para a comunidade se reunir, crescer espiritualmente e se envolver no serviço. Tá? Então, esses eventos servem para essas coisas, né? Para se reunir, para crescer espiritualmente e também para se envolver na obra de Deus. Agora, tome cuidado. Tem igrejas que têm tantas atividades que não tem tempo de ensinar, que não tem tempo de pregar o evangelho, de fazer grupos de estudo bíblico. Os eventos, eles são importantes, mas é uma ilusão pensando que a igreja pode viver de evento em evento, né? É o carnaval. Aí depois do carnaval, logo vem a Páscoa. Depois da Páscoa, o Dia das Mães. Depois das Mães, o aniversário da igreja. Depois do aniversário da igreja, vem o Dia dos Pais. Depois do Dia dos Pais, tem o Dia do Pastor, tem o Dia da vovó, tem o Dia da Criança, tem o Natal, tem o Ano Novo e vai. Então, nós temos que tomar cuidado para que a igreja não vive apenas uma casa de eventos, né? E que a gente fique contente com a casa cheia de vez em quando, e nos outros momentos a gente não tem um trabalho consistente. Tome cuidado. Alguém já disse que evento é vento, né? Então, tome cuidado. Às vezes ficamos empolgados com a igreja cheia, um evento bonito, né? Mas qual o resultado que ele trouxe na prática para a vida da igreja? Essa é a pergunta, tá? Muito bem, coordenação de eventos e programas, algumas etapas importantes. Em primeiro lugar, planejamento estratégico, né? Avalio antes de fazer um evento, né? É, quais são os propósitos, quais são os objetivos, né? Quando isso deve acontecer, de que forma. Selecione uma equipe, não deixe uma pessoa sozinha se debatendo com um programa ou com um evento. Monte sempre trabalho em equipe, né? Lembre-se, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Estabeleça um orçamento realístico para aquilo, né? Agenda e programação. Agende, programe tudo certinho. Coloque no calendário da igreja. Aquilo que está no calendário da igreja é importante, né? Promoção e marketing. Faça propaganda. Cuide da logística. Por exemplo, você vai fazer uma peça na igreja, né?
Ah, vai precisar de iluminação especial, de som, áudio, vai precisar de um cenário, vai precisar de várias cortinas, e você tem que cuidar da logística, né? E gastar para isso também, tá? Se não tem recurso para fazer, pode tentar conseguir com o povo ou então adiar esse tipo de programação, né? Haverá registro e inscrição para participar do retiro? Isso não significa necessariamente que será pago. Pode até ser pago. De repente, pode-se fazer um curso na igreja e cobrar algum valor, né, para dar ao preletor que vem para ensinar, né? Mas, mesmo que não tenha pagamento, registro e inscrição deve acontecer. Hoje existem aqueles formulários no Google, né? Você faz lá o formulário, a pessoa entra, faz inscrição. A inscrição é importante, porque você precisa preparar o material, você precisa preparar um lanche, você precisa preparar uma sala, você tem que criar todas as condições e precisa saber quantas pessoas estarão ali. E somente tendo inscrição é que você vai saber, tá? Preparação espiritual. Alguém já disse, né, que você pode, depois de orar, você pode fazer muitas coisas, mas não faça nada antes de orar. E é uma realidade. Tudo deve ter preparação espiritual, botar a igreja de joelho no chão, orando para que os eventos não sejam vento, né? Para que os eventos possam realmente produzir vidas transformadas pela palavra de Deus, né? Também agradeça e reconheça as pessoas depois dos eventos realizados, e você estará motivando-os a realizar outros eventos, né? Próximo assunto é comunicação e transparência. A igreja deve ter canais de comunicação interna. Esses canais são essenciais para manter a igreja unida, sabendo de tudo que vai acontecer, compartilhando informações, né? Hoje temos vários meios. Devem ser escolhidos canais conforme as necessidades da congregação para garantir acesso e compreensão. Então, temos o boletim da igreja, impresso, né, em papel, uma coisa relativamente simples. O site da igreja pode ser usado para comunicações. As redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, né? E até mesmo o WhatsApp. E-mails podem ser mandados, né? E essas comunicações internas devem ocorrer. Também pode-se ter um aplicativo da igreja. Hoje temos o aplicativo Enuves, temos também o aplicativo Aprisco, que são aplicativos que as igrejas podem usar. Esse aplicativo permite cadastramento de todos os membros, permite comunicações, programas que vão acontecer, divulgação de programas, né? Divulgação da igreja, enfim. Esses aplicativos são, hoje, uma realidade já no meio das igrejas, né? Não tem que ter, mas se puder ter, é bom, tá? Quadro de avisos físico é uma coisa que toda igreja deve ter, para colocar um cartaz, para colocar uma carta missionária, para colocar uma pequena faixa e promover toda a programação da igreja. Grupos de WhatsApp também são bons. Tem que se ter um cuidado, às vezes, quando coloca todo mundo da igreja no WhatsApp, deixa todo mundo falar e postar, acabamos criando mais problemas do que boa comunicação. Então, muitas igrejas têm o grupo da igreja, mas só algumas poucas pessoas, que são os administradores, é que podem postar conteúdos ali. Também usamos as reuniões para comunicação. Os avisos de púlpito são muito importantes para a igreja, reforçam muito a comunicação. Temos também que cuidar da comunicação externa.
Temos que cuidar da comunicação externa, que é fora da igreja, né? A maneira como nos comunicamos com a comunidade. Temos que aumentar o alcance da igreja, compartilhar a mensagem, construir relacionamentos. Isso acontece através do site que a igreja pode ter. Hoje em dia, os sites são feitos com relativa facilidade e um custo acessível. As redes sociais também podem ser usadas, Facebook, Instagram, para a publicidade da igreja, publicidade local, faixas, cartazes, né? Também anúncio no rádio local, no jornal do bairro, participação em eventos comunitários. Eu tenho uma igreja aí que um vereador fez uma festa de Natal, convidou as igrejas para cantar, e essa igreja tinha um coral, eles tinham uma cantata pronta para o Natal, foram lá, cantaram no evento e convidaram o povo para vir assistir todo o evento na igreja, né? Então, é o meio de nós nos comunicarmos lá fora, através também da música. Canais comuns de comunicação, né? Rádio, a TV da cidade, o rádio, podemos usar blogs e podcasts da internet, presença online local. Hoje em dia pode-se colocar anúncios na internet que serão divulgados para pessoas que moram numa localidade específica, né? Isso é muito interessante. Relacionamentos com a mídia também, né? Você conhece alguém que é radialista e trabalha no meio de comunicação, ele poderá também ajudar a divulgar. Eventos e celebrações, né? Os eventos e celebrações da igreja desempenham um papel vital na construção de comunidade, promovendo adoração, crescimento e serviço espiritual. Então, quais são esses eventos e celebrações? Os cultos de adoração da igreja, os eventos especiais que acontecem, né? De vez em quando, um casamento, né? Um aniversário da igreja, etc. Programas de estudo bíblico na escola dominical, nos lares, retiros espirituais. Um retiro espiritual pode produzir muito fruto, seja com que propósito for, se for para casais, se for para jovens, se for para evangelismo, se for para santificação, sempre um retiro produz muito resultado, né? É, outras celebrações, atividades de serviço comunitário, né? Um sopão, uma, um bazar comunitário, né? Uma coisa assim, pode realmente ajudar a igreja, tá? Ah, eventos de confraternização, piqueniques, jantar missionário, café da manhã em grupo. Esses eventos podem ajudar muito na confraternização dos crentes. Programas de educação religiosa, escola dominical, cerimônias religiosas, casamento, batismo, né? Celebração da ceia, etc. Então, nós finalizamos aqui a nossa terceira aula da administração da igreja. Deus vos abençoe. Amanhã voltaremos com mais uma aula desta matéria. Deus vos abençoe.